Shalom a todos, bem-vindos. Imagina só que você está contratando alguém para guardar o maior mistério cósmico de todo o universo. Uhum. Uma tarefa pequena, né? Exato, super simples. O que você exigiria no currículo dessa pessoa? Sei lá, um nível absurdo de intelecto, anos de isolamento espiritual no topo de uma montanha. Provavelmente. É o que a gente normalmente esperaria de um líder altamente espiritual. Pois é. No entanto, quando a gente olha para a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ou Timoteus Aleph, a partir da Bíblia hebraica, o apóstolo Shaul olha para esse cargo monumental da liderança na congregação de Al e exige algo assim quase chocante. É bem pé no chão mesmo. Muito. Ele pede que o candidato saiba lidar com as birras dos filhos, que pague suas contas direitinho e que, bom, não beba vinho demais. Olha, é um contraste que pega a gente totalmente de surpresa, sabe? Nós estamos lidando com um texto que detalha as virtudes e os deveres dos supervisores e dos servos, os chamashim, que são os diáconos da comunidade. E no meio de um assunto tão sagrado, a métrica para aprovar essas pessoas parece extremamente corriqueira. Sim, do dia a dia. E a grande tensão, a pergunta central que salta desse texto, é justamente o porquê dessas regras. O foco dessas exigências estabelecidas por Shaul é fundamentalmente a manutenção da ordem, prática, moral e familiar da congregação, ou o foco principal é a proteção e a proclamação do profundo mistério cósmico e da verdade? E é aí que a gente diverge. Com certeza, porque eu defendo que o texto, do começo ao fim, foca na liderança como uma âncora puramente de ordem moral e familiar. O líder é, antes de tudo, o administrador prático. É a competência terrena que sustenta a comunidade. Entendo o seu ponto, mas eu olho para essas mesmas palavras e vejo algo muito mais vasto. Eu vou argumentar aqui que essas regras morais, por mais práticas que pareçam, são só a casca. Elas são um meio para um fim insondável, que é a guarda intransigente do mistério do Machia e da verdade. A ordem prática só existe ali porque ela serve como um escudo para proteger esse mistério. Bom, se a gente olhar para os primeiros 7 versículos e depois para o versículo 12, a imagem que Shaul pinta de um líder definitivamente não é a de um místico flutuando nas nuvens. É a imagem de um homem com os pés sujos de terra. Um homem comum. Exatamente, profundamente enraizado na vida comum. O versículo 2, por exemplo, diz de forma muito simples que o supervisor deve ser marido de ao menos uma esposa. E o texto original nos explica que é aconselhável que o líder congregacional, o ancião entre os Yaldim, não seja um homem solitário. Ele deve ter companhia, como lá no princípio da criação. Ele precisa de uma família. Isso. E a lista continua de forma muito palpável. Ele não pode ser violento, precisa ser acolhedor, hospitaleiro. E aqui está a minha lente principal pela qual eu leio o texto. Ele deve presidir muito bem a sua própria bait, o seu lar, a sua casa. Se o ambiente familiar dele é um caos, ele não serve. A congregação, para Shaul, é basicamente uma extensão da família. A ordem garante a paz. Olha, é uma lista muito terra-terra, não há como negar isso. Mas nós não podemos ler o início do capítulo ignorando o peso monumental dos versículos finais, que na verdade dão sentido a tudo isso. Eu não descarto que a liderança exija ser um bom pai de família. Certo. Mas eu afirmo que a essência da liderança exigida ali não é apenas manter a paz social no grupo. O versículo 9 diz que o líder deve conservar o mistério divino da Emuná, que é a nossa fé, com a consciência limpa. E o versículo 15 eleva as estacas ao nível altíssimo. Shaul não chama o grupo de um bom clube social. Ele define a congregação do Altíssimo como o pilar e baldrame da Torá de Emet, o pilar da verdade. Exato, e as notas do texto nos lembram de forma muito clara que a verdade não é um conceito filosófico solto. A verdade é a própria Torá e o Machia. A liderança tem regras rígidas porque existe para proteger essa verdade absoluta. Se o objetivo fosse só administrar pessoas e manter todo mundo feliz, qualquer gerente de um mercado romano da época serviria. Mas nós estamos lidando com a preservação de um mistério divino num mundo hostil. Mas reparem como a transição acontece no texto. Se a congregação é esse pilar da verdade intocável, como esse pilar é construído na prática? O versículo 5 me parece ser o centro nervoso do argumento de Shaul.
Ele faz uma pergunta retórica quase irônica, tipo, pois se alguém não sabe presidir a sua própria casa, como terá cuidado da congregação de Iau? Mas isso não reduz a liderança a um treinamento corporativo. Não corporativo, mas estritamente comportamental. Lidar com um adolescente rebelde, resolver um mal-entendido com a esposa sentados à mesa, equilibrar o sustento de forma honesta. É isso que forja um líder. Ele precisa entender o comportamento humano no seu estado mais cru, sabe? A sabedoria espiritual que você exalta não desce do céu como mágica. Ela flui dessa competência suada ali, do dia a dia. Espera aí, não me convence essa ideia de que a lógica de Shaul seja puramente a de um treinamento administrativo. A transição que ele faz do versículo 5 para o 15 não é como alguém que sai da gerência de uma lojinha para virar o diretor de uma grande corporação. O texto chama a congregação de Beit Ial, a casa do Altíssimo. Sim, a casa dele. Nós estamos falando da morada do Criador. A casa de Ial lida com a salvação eterna. Sim, a experiência de cuidar dos filhos ajuda, óbvio. Mas se o líder falha na Beit Ial, o impacto é cósmico. Se um gerente de finanças erra, a empresa vai à falência. Mas se o líder da congregação falha moralmente, o que desmorona não é uma organização de caridade, é a representação física da salvação entre o povo das nações. O objetivo final de Shaul não é garantir o bom comportamento humano, mas garantir que o recipiente sagrado que carrega o Ruá, o Espírito, permaneça intacto. Concordo que as estacas são altas. Mas como o sucesso desse recipiente sagrado é avaliado no texto? Não é com uma prova teológica. A régua é puramente a visão de quem está do lado de fora. O versículo 7 diz explicitamente que o líder deve ter uma boa reputação, uma tov reputação até mesmo dos que são de fora de Israel. Dos de fora, sim. E o versículo 10 diz que os shamashim, os servos que ajudam na administração, devem ser primeiramente testados na prática. Para mim, isso coloca o líder como a vitrine da comunidade. A vitrine. Nossa, isso é muito interessante. Pensa numa padaria ou numa loja. Se a vitrine estiver com o vidro quebrado, suja de lama, com um aspecto de abandono, ninguém entra para descobrir se o pão lá dentro é o melhor do mundo. Se o líder tem uma vida prática desastrosa, se a vizinhança sabe que ele está atolado em dívidas impagáveis, se ele é visto gritando de forma temperamental nas ruas, ou se bebe demais, as pessoas de fora julgarão a congregação inteira por essa vitrine suja. É uma barreira visual. Totalmente. É por isso que Shaul diz que se o líder não tiver essa boa reputação, ele cai na armadilha do maligno. A hipocrisia é a armadilha. A moralidade prática impecável é a única proteção real que a comunidade tem contra a destruição da sua imagem. Eu amo essa analogia da vitrine. Ela ilustra perfeitamente a dinâmica externa. Mas nós divergimos profundamente sobre o porquê de essa vitrine precisar brilhar. O líder não limpa a sua reputação para inflar o orgulho do grupo para que eles sejam cidadãos modelo do Império Romano. Vamos pensar no contexto histórico e puxar o impressionante versículo 16 para a conversa. O texto diz que o mistério foi proclamado entre a casa de todas as nações. Sim, o povo espalhado. O original nos aponta que isso se refere ao povo da casa de Efraim, o remanescente dos Yaldim que foi espalhado e vivia cercado por idolatria e corrupção pagã. Certo, dispersos no meio de nações caóticas. Exatamente. Imagine esse remanescente caminhando por uma cidade pagã, eles olham para os templos locais e veem líderes corruptos, violentos e gananciosos. Se eles olharem para o líder da congregação de Ial e virem a mesma sujeira moral na vitrine, eles vão virar as costas e ir embora. A boa reputação do líder é uma tática de resgate. Ah, de resgate. É para que o remanescente dos Yaldim possa ouvir a mensagem sem que o comportamento do mensageiro bloqueie a luz de Alcha. Se o líder cai num escândalo financeiro ou familiar, ele não apenas envergonha o bairro, ele se torna um muro entre um povo perdido e o Salvador. O comportamento dele tem que ser irrepreensível para não atrapalhar o mistério da salvação. Essa visão do líder como um espelho onde o povo em diáspora deve enxergar Yalcha é fascinante. Mas eu sinto que você acaba colocando uma carga de perfeição espiritual inatingível antes mesmo de o homem começar a liderar.
E aqui nós esbarramos num ponto crucial de causa e efeito. Você defende que o caráter imaculado é um pré-requisito rígido para a prática. Mas olha para o mecanismo que o versículo 13 nos revela. Shaul diz, porque os que têm usufruído bem o ofício de um shamesh ganham uma boa probidade e imenso crescimento na emuná, que há no Mashia Yahusha. O crescimento na fé, certo? Sim, presta atenção na engenharia dessa frase. É o ato de trabalhar. É a prática diária de varrer o chão, de servir as viúvas, de organizar as mesas, de lidar com as frustrações da comunidade. É esse ofício braçal e administrativo que faz a nossa emuná, a nossa fé, crescer de forma gigantesca. A fé profunda não nasce apenas de sentar e contemplar um mistério insondável. Mas ajuda, claro. Ajuda, mas é botando a mão na massa, gastando a própria vida pelos irmãos, que o líder entende na pele o que é o sacrifício do Salvador no madeiro. É o trabalho duro que purifica e ilumina o homem. A prática gera profundidade espiritual. E não o contrário. Mas será que a ordem é realmente essa? Pensa comigo e olha para os versículos 8 e 11. Os chamashim e as esposas devem ser puros desde o princípio. O texto exige que não tenham duas palavras. Eles não podem ser falsos, sorrindo pela frente e fofocando pelas costas. E as esposas devem ter conduta exemplar, totalmente fiéis. Por que essa barreira de entrada é tão alta? Porque eles não estão apenas lidando com panelas e vassouras. Eles administram a justiça, a tzedakah. Mas isso não é algo que se molda com o tempo? Não quando se trata de algo tão sagrado. Yahusha manifestou-se na carne de forma perfeita. Ele caminhou na terra sem mácula, ofereceu-se no madeiro e foi justificado no Ruá, o Espírito Santo. A santidade absoluta do Salvador exige que aqueles que administram o seu rebanho já possuam um coração limpo. O ofício sagrado não é uma lavanderia espiritual onde você entra sujo e o trabalho te limpa. O vaso precisa ser limpo para carregar a água pura. Mas veja como o próprio Shaul entende a mente humana e como isso volta para a minha defesa da ordem comportamental. No versículo 6, ele coloca uma regra que parece administrativa, mas esconde a maior psicologia do texto. O líder não pode ser um neófito, um recém-chegado. Por quê? Não é porque o recém-chegado não entende o mistério espiritual. Muitas vezes, quem acaba de crer tem um fervor e uma visão do espiritual muito mais intenso do que os mais velhos. A proibição é puramente protetora do ego humano, para que não se eleve com orgulho, caindo na condenação do maligno. A queda pelo orgulho é muito perigosa. Exato. O orgulho é uma faia de gerenciamento de si mesmo. O novato se deslumbra com a própria autoridade. É por isso que Shaul exige tempo de casa. O tempo, as dificuldades de sustentar a família, a experiência humilhante de ter que pedir perdão à esposa e corrigir os filhos, tudo isso quebra a arrogância do homem. É o chão áspero da realidade diária que vacina o líder contra o orgulho cego. A compreensão de verdades elevadas, se não tiver o peso e o lastro da vida comum, transforma homens normais em tiranos religiosos bem perigosos. Eu não discordo do perigo esmagador do orgulho, mas, novamente, nós precisamos perguntar o porquê. Por que o orgulho de um líder congregacional é tão destrutivo a ponto de Shaul chamá-lo de condenação do maligno? Porque, diferente do líder de uma nação ou de um exército, este homem não está administrando ideias políticas, ele está gerenciando a revelação do Criador. O versículo 16 termina com a descrição desse mistério. Yahusha foi visto por Malaquim, pelos anjos, crido neste mundo e recebido ao alto na Tiferet, na glória indescritível. A escala das testemunhas é celestial. Sim, os Malaquim, os próprios anjos, observam com assombro o desenrolar desse resgate. Quando um líder se enche de orgulho, quando ele começa a se achar o dono da comunidade, o que ele está fazendo na verdade? Ele está tentando roubar essa Tiferet, essa glória, para si mesmo. Ele tenta se colocar como centro das atenções do mistério cósmico. O neófito cai não por falta de habilidade de falar em público ou de organizar finanças, mas porque lhe falta o temor absoluto que só os anos de provação moral podem forjar. Ele esquece que é apenas poeira, um servo autorizado a carregar uma mensagem que faz o universo tremer.
Pensar na congregação sendo observada pelos anjos celestiais traz um peso quase esmagador para uma simples reunião. É uma escala muito maior mesmo. Mas, por mais que a audiência cósmica seja vasta, eu ainda não consigo me desprender da simplicidade cirúrgica do versículo 3, que diz que o líder precisa ser paciente e agradável, e não alguém de temperamento rixoso que vive procurando briga. Pensa na mecânica social disso. Que afeta tudo, claro. Totalmente. Se o líder for alguém que grita, que resolve as diferenças com agressividade, o que acontece? O tecido de confiança da comunidade se rasga. E se a confiança acaba, o remanescente, que já sofre tanto no mundo, não vai procurar esse líder quando estiver em crise, quando um casamento estiver ruindo ou quando a fome bater a porta. Para mim, a ênfase na paciência não é um detalhe de etiqueta, é a argamassa que mantém as pedras dessa casa unidas no dia a dia. Sem a simpatia e a paciência, não há comunidade para guardar mistério nenhum. A paciência e a doçura no trato são essenciais, sem a menor dúvida. Um líder truculento espalha o rebanho. Mas eu argumentaria que o que verdadeiramente une a casa de Efraim não é a personalidade agradável de quem está no púlpito. Uma comunidade unida apenas porque o líder é carismático e simpático não é a congregação de Al, é só o fã-clube de um homem gentil. Justo, mas a paciência dele facilita o acesso, não? Facilita enormemente. Com certeza. Mas a verdadeira coesão vem do compromisso compartilhado com a Torá da Emet, com a verdade do Messias. Cada exigência comportamental é, na verdade, um sinal de trânsito apontando para o Salvador. Quando o texto diz que ele não deve ser ganancioso por dinheiro, o comportamento dele está gritando silenciosamente para a congregação que a nossa provisão real não vem dos homens, vem do Altíssimo. Uma lição prática. Exato. Quando ele demonstra paciência extrema com alguém que o ofendeu, ele não está apenas sendo um bom sujeito, ele está encenando em carne e osso a paciência e a misericórdia que Yahshua teve com todos nós quando foi pregado no madeiro. Essas virtudes morais não são um fim em si mesmas, elas são uma pequena maquete, uma encenação viva do caráter do Criador, para que o povo possa ver e crer. Então, se eu entendi a essência do seu argumento, cada detalhe microscópico, tipo a moderação na taça de vinho no jantar, a forma como ele não altera a voz quando é contrariado, a fidelidade inabalável à sua esposa, tudo isso funciona como uma miniatura da obra de Yahshua no mundo. Precisamente. O comportamento é a vitrine que deixa a glória de Yahshua brilhar sem interferências. E se eu trouxer essa visão fantástica de volta para o chão da minha perspectiva? Não importa o quão alto o mistério cósmico voe, não importa quantos malaquim estejam assistindo, esse mistério precisa, de alguma forma, aterrissar em segurança na sala de estar desse líder. Precisa virar prática, sabe? Exatamente. Porque se a sala de estar dele estiver destruída pela violência ou pela desonestidade, o mistério da salvação não encontra um lugar limpo para pousar neste mundo visível. A luz encontra uma parede suja e não consegue alcançar as pessoas que precisam dela. Isso nos leva a um ponto de convergência muito profundo, eu acho. Ao mergulharmos em Timóteos Aleph, em 1 Timóteo 3, através das notas e do texto da Bíblia hebraica, o que eu levo dessa nossa conversa é que a verdade do Altíssimo rejeita viver isolada em nuvens de filosofia teológica. Ela exige existir no chão da nossa casa, no cuidado protetor de um marido com sua esposa, na atenção firme, porém amável com os filhos pequenos e na sabedoria de um homem que controla seus impulsos frente às tentações do dinheiro e do vinho. A liderança é uma construção suada, calo na mão, varrendo o chão para manter um ambiente seguro onde a congregação pode florescer sem escândalos que destruam sua credibilidade. E olhando pelo meu lado, o que fica absolutamente nítido é que todo esse suor humano, toda essa engenharia para manter uma reputação ilibada e um caráter limpo perante o mundo serve a um propósito que transcende o tempo e o espaço.
O líder é o guardião prático do mistério cósmico de Yalcha. Ele guarda um tesouro insubstituível que desceu até nós, que foi recebido na Tifereth, na glória, e que agora funciona como o único farol capaz de guiar o remanescente dos Yaldin, o povo da casa de Efraim, de volta para os braços do Criador. A conduta irrepreensível não é o tesouro, ela é o escudo robusto que protege a espada da verdade. No fim das contas, a genialidade do apóstolo Shaul está em não nos permitir separar as coisas. Não há muro entre o líder que lava o chão para servir seus irmãos com humildade e o líder que guarda um mistério celestial em seu peito. A casa de Yal precisa desesperadamente das duas coisas, da mão prática e firme que organiza as cadeiras e paga as contas, e da alma quebrantada e reverente que sabe que está pisando em solo sagrado, na presença do Ruach HaKadosh. E há tanta riqueza em explorar esse manual de liderança e ver que não existe tarefa pequena na comunidade. Mostra-nos que cuidar bem dos próprios filhos tem o eco eterno na manutenção da verdade no mundo. Sem dúvida. O terreno e o celestial são uma coisa só nesse propósito. Que a graça, a pureza e o perfeito shalom do Altíssimo repousem sobre a vossa Bait e sobre toda a congregação, hoje e sempre. Shalom.